amigos! Começamos mais um Lovely Talks, nosso bate-papo semanal sobre confeitaria e empreendedorismo, muito além das receitas. Meu nome é Débora Sanders, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, fica comigo até o final. O tema de hoje é narrativas magnéticas. Eu quero falar com vocês como manter a sua audiência envolvida, interessada e comprar de você sem parecer nem que você está vendendo. Então seja muito bem-vindo. Toda terça-feira eu estou aqui às 3 horas da tarde para conversar com vocês e esse tema vai ser um outro nível de aula. Hoje vai ser um outro nível de aula. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu comecei aqui fazendo live, já faz 2 anos que eu faço live uma vez por semana. E eu comecei falando sobre chocolates, falando sobre bolos. E hoje eu resolvi trazer um tema que é muito diferenciado, é muito aprofundado. Então se você fica comigo nessa aula até o final, além de um presente que eu preparei para quem estiver ao vivo, você vai estar literalmente acessando um nível muito aprofundado de negociação, marketing, entendimento de criação de conteúdo, principalmente para essa rede social que a gente está utilizando para se conectar, que é o Instagram. Então, meu objetivo aqui hoje é fazer você entender como narrativas magnéticas conseguem manter a sua audiência engajada, interessada e por que você precisa começar a fazer isso hoje, com exemplos práticos, tá? Não adianta só eu chegar aqui e falar várias palavras difíceis e não te dar um direcionamento. Então, nessa aula você vai ter direcionamento, a gente vai entender a teoria, vai ver na prática como é que isso é feito e você vai sair daqui, ó, ou você vai me odiar ou você vai me amar depois dessa aula. Porque ou você vai se arrepender de ter vindo e sair daqui com a cabeça fervendo de ideia, e aí você vai ter que colocar em prática, você não vai conseguir ignorar, ou você vai me amar, porque a partir de hoje, sua relação com o seu Instagram vai ser completamente diferente. É outro nível, eu não vou chegar aqui pra dizer assim, olha, você não vende um produto, você vende uma experiência. Olha, você tem que humanizar o seu perfil. Isso já tem muita gente falando. O que eu quero falar pra você é uma outra forma de entender a sua comunicação. Para quem não me acompanha há tanto tempo, eu sou formada em marketing, tenho pós-graduação em gestão de marcas e passei mais de 10 anos atuando só no mundo corporativo, cuidando das marcas de outras pessoas. E aí, há 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar com confeitaria e consegui juntar as duas coisas, porque além de confeiteira, eu estudei para virar confeiteira, mas eu virei dona da minha própria marca e aí toda a parte de marketing eu pude botar em prática tudo que eu acredito, tudo que eu entendo ser o caminho para criar marcas que são intencionais, que são estratégicas e que perduram. Eu abri minha loja em plena pandemia e hoje já tem 1 ano e meio que eu tô com a loja de confeitaria que tá lá, ó, tá funcionando, tá vendendo, tem cliente indo pra loja e eu tô aqui dando aula pra vocês porque é muito mais do que receita, é muito mais do que confeitaria. Hoje eu sou professora e mentora de marketing para outras confeiteiras e eu quero dividir um pouquinho com vocês hoje da minha experiência, do meu conhecimento. Recados gerais, se você tá aqui pela primeira vez, coloca aqui nos comentários, eu quero saber quem é novata nessa live. Se você já veio em outras lives, bota aqui um foguinho pra eu saber que você já sabe como é que as coisas funcionam por aqui. Sempre que eu tiver feito a sua cabeça ferver, sempre que você ouvir um insight que seja muito bom, coloca foguinho pra eu saber que tá dando certo, que você tá gostando, manda coração, é a nossa forma de interagir. Às vezes as lives acontecem aqui no Instagram, às vezes elas acontecem no YouTube. Lá no YouTube eu consigo interagir um pouco mais porque eu consigo compartilhar minha tela. Hoje vai ser aqui e a gente vai só aqui, ó, eu e vocês, mas a surpresa que eu preparei pro final da live é a seguinte: quem ficar até o final vai receber o PDF dessa aula, os slides que eu costumo passar quando eu faço a live lá no YouTube, mas eu não tô conseguindo. Problemas técnicos me impedem de estar no YouTube, já faz algumas semanas que eu tô só no Instagram. Então, pra você não se sentir prejudicado, eu vou liberar os slides dessa live para quem ficar até o final. Então, no final dessa live, vocês vão anotar uma palavra secreta que só quem estiver ao vivo vai conseguir pegar a palavra, porque eu vou digitar nos comentários. Então quem tá assistindo a gravação, você perdeu, tá? Vem pra próxima semana, esteja comigo ao vivo que você vai conseguir. No final da live eu digito nos comentários a palavra secreta e te explico como é que você faz para receber o PDF dessa aula. Combinado? Então vamos começar?
reforço que só quem ficar até o final vai receber o PDF, mas não é pra todo mundo. Eu sei que tem gente que vai desistir no meio do caminho, tá? Não é um conteúdo simples, como eu falei pra vocês. Eu comecei fazendo live de bolo, mas agora eu mesma evoluí. Eu passei a estudar outras coisas pra implementar na minha marca. E hoje eu consigo trazer esse tipo de conteúdo porque eu sei que tem gente que me segue, tem você aí do outro lado que está pronto pra receber esse conteúdo. Então, assim, quem for desistindo no meio do caminho é porque não estava pronto para receber a informação que eu tenho para dar hoje. Então vamos começar. Por que eu escolhi o título dessa live como Narrativas Magnéticas? A ideia aqui é um conceito muito simples que tem por trás dessa expressão. A ideia é a gente falar sobre narrativas. O que são narrativas? É a contação de história, é a sequência encadeada ali de acontecimentos, pode seguir uma linha cronológica ou não, mas são acontecimentos que estão interligados e no final eles fazem sentido. Então, normalmente uma narrativa se baseia numa ideia de começo, meio e fim, não necessariamente, mas só o fato de eu usar a palavra narrativa para você já faz referência a esse entendimento de uma história. Querendo ou não, tudo que a gente consome está relacionado a histórias. Quando você pensa numa aliança, isso aqui conta uma história. Eu não preciso falar pra você o significado disso, porque na nossa cultura, na nossa sociedade, isso simboliza um tipo de trajetória, um tipo de narração de acontecimentos encadeados. A forma como a gente conta o tempo, a gente está no ano 2022. 2022 significa que faz 2022 anos desde o acontecimento de Jesus Cristo, e a gente entende a passagem do tempo através da história que é contada na Bíblia. Os próprios ensinamentos que são contados ali são passados de geração em geração através das parábolas, que são histórias. Então, o entendimento de histórias e a importância e a relevância de histórias é algo que não dá pra gente discutir. Isso eu tenho certeza que vocês conseguem concordar comigo. Só que, quando a gente ignora essa informação e não traz a contação de histórias para o nosso negócio, para a nossa marca, a gente cria um gap, uma distância do nosso seguidor, do nosso potencial cliente, que impede que a gente consiga realmente se conectar com ele, porque ele também está acostumado com histórias. Ele vive nessa mesma sociedade que eu e você vivemos, que está baseado nessa narrativa, né? Tudo está envolvido em narrativas, todos os símbolos contam histórias por si só, porque nós fomos educados assim, nós crescemos assim, nós usamos histórias para entender nosso valor no mundo, para representar a passagem do tempo, a passagem de momentos importantes ali na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, quando eu falo em narrativas magnéticas, a parte do magnético é o quê? A história tem o poder, se bem feita, ela tem o poder de manter a pessoa ali, envolvida, de manter a pessoa interessada. Você tá assistindo um filme, vai pro cinema assistir um filme. Faz tempo que eu não vou no cinema, eu não sei o que é que tá de bom acontecendo, mas vamos supor que você foi lá assistir o Titanic. Imagino que somos todos da mesma geração, mais ou menos, né? Fomos assistir o Titanic, saiu todo mundo chorando porque o Jack morreu no final. Só que o Leonardo DiCaprio não morreu, ele já fez vários outros filmes, depois a gente descobriu isso. Mas a gente sabe que aquilo é fictício, e mesmo assim a gente se emociona. Você vai assistir seriados, filmes, documentários, e no final você sente que você sai transformado dali. Seja porque você riu, seja porque você chorou, seja porque você aprendeu uma lição. E às vezes a história que é contada não é real, mas ela provoca sentimentos reais. E aí vem uma chave muito importante no que a gente vai conversar hoje, que é o sentimento. As narrativas magnéticas normalmente são capazes de provocar sentimentos. E naturalmente, quando você consegue provocar sentimentos, você consegue provocar ação. Que é essa coisa do filme, né? Você assiste um filme ali que te deixa ansioso, te deixa aflito, depois vem um desfecho e você se sente aliviado, você chora, você ri. Você tá recebendo ali informações de uma narrativa, aquela narrativa provoca sentimentos em você e a ação é você colocar aquilo pra fora, através do riso, através do choro. Olha que poderoso é saber contar uma boa história.
Mas essa aula aqui não é sobre storytelling. Você já deve ter ouvido falar em storytelling, não é isso que eu quero falar com vocês. É mais aprofundado. O que eu quero falar com vocês é sobre humanização. Porque eu já contextualizei que histórias fazem parte da nossa sociedade. Faz parte da humanização viver histórias, né? Faz parte do ser humano viver histórias. E aí a pessoa pensa assim, ó, a Débora tá falando que tem que trazer narrativas. Eu tenho que contar histórias. Bom, eu vou contar o meu dia. Vou começar aqui a abrir o meu story e vou fazer bom dia, tô aqui tomando café da manhã. Bom dia, estou aqui passeando com meu cachorro. Bom dia, estou levando meus filhos na escola. Aí depois você vai, posta o seu treino, aí você depois posta lá que você brigou com a sua sogra, depois você... O que de magnético tem isso? Nada, sabe por quê? Porque isso não provoca sentimento, isso não provoca ação. Isso é cansativo. Por quê? Agora vem a... Vou conectar isso aqui com o conteúdo que eu quero que vocês levem dessa live. Já pega papel e caneta, porque tem muito insight. Tem muito insight, eu preciso que você anote. Vamos comigo para você acompanhar o raciocínio. Quando a Virgínia é uma... Pra quem não conhece, eu não conheci ela até pouco tempo atrás, não sei como. Ela tem quase 40 milhões de seguidores. Quando a Virgínia abre os stories dela, e eu tô usando ela como exemplo porque ela faz isso de forma muito... É quase caricato pra gente, porque eu quero que você vá o mais distante do jeito dela fazer conteúdo possível. Mas eu vou explicar por quê. Não é porque ela tá errada, é porque você tá errado se você imitar ela. A Virgínia, ela é uma youtuber e ela abre o Instagram dela e fala assim, bom dia, acordei. Ela tá deitada na cama e bota aqui em cima, ó, perto da carinha dela lá nos stories, ela bota o horário que ela acordou. Bom dia, estou tomando café da manhã. E, tipo, 20 minutos depois tá lá o horário. Todos os stories dela tem horário. Aí ela mostra a filha, ela mostra que foi fazer a unha, ela mostra o que ela almoçou, ela mostra a família, ela mostra o marido, ela mostra tudo. Ela mostra que tá indo tomar banho, ela mostra que saiu do banho. E a Virgínia tem 38 milhões de seguidores. Aí você fala, mas olha só como é bom. Olha como ela humaniza. E ela tem muito seguidor. Ela mostra o dia a dia dela e ela tem muito seguidor. É incrível, vou fazer igual. Aí começa a confeiteira que vende bolo. Começou a vender bolo nas horas extras pra conseguir uma renda. Caso hipotético, tá? Tô criando aqui um personagem. Começou a vender bolos nas horas extras pra ter renda extra. Na pandemia perdeu o emprego. Aí caiu de paraquedas em ser empresária, porque até então levava ali como um hobby, como uma renda extra. Caiu de paraquedas na vida de boss, que é como eu gosto de chamar, a vida de empresária. E aí resolve que vai ficar documentando a jornada, que é algo que muita gente ensina. Eu mesma fiz muito isso, mas documentar a jornada completamente sem estratégia, completamente sem intenção. E começa, vou pegar meu cachorro, briguei com meu marido, fui assistir um filme, fui pro forró, fui pro São João, nananana. Achando que se deu certo pra Virgínia, vai dar certo pra mim. Mas sabe por que não vai dar certo pra você? Porque existe uma diferença básica. Alguém sabe qual é a diferença? Por que na Virgínia dá certo documentar ipsiliteris a rotina dela e pra gente não dá? Alguém tem algum palpite? Coloca aqui pra mim embaixo nos comentários. Eu vou dar uma dica. A diferença tá no que cada um de nós vende. A gente e a Virgínia. O que ela vende? Alguém consegue me dizer? Palpites? Eu vou dizer pra vocês o que ela vende. A Virgínia vende influência. Você não vende influência. O seu dia a dia não importa pro seu seguidor. Porque quando alguém... A Clênia falou, a imagem dela. É quase isso, Clênia. Ela vende a influência. Ela vende o poder de te influenciar. O poder que ela tem de te influenciar. Quando alguém começa a seguir o seu perfil no Instagram, aquela pessoa começa a te seguir por causa de uma promessa. Toda marca é uma promessa. Anota isso. Toda marca é uma promessa. Você
como marca, como boss, você é uma promessa para o seu potencial cliente. Você é uma promessa para o seu seguidor. Uma pessoa que não come açúcar, diabético, uma pessoa diabética, não tem motivo para seguir o perfil de uma confeitaria. Falando em linhas gerais, tá? Então, uma pessoa que é diabética não tem motivos para seguir um perfil de confeitaria, porque a promessa que a confeitaria vende, o que a confeitaria entrega, não serve para aquela pessoa. A sua marca é uma promessa de realização na vida do seu cliente. Uma promessa de que se ele comprar de você, ele vai adquirir benefícios, vantagens, sensações, momentos especiais. É isso que a gente vende. Então tem muitas de vocês, eu fiz análise de perfil hoje. Na verdade, eu faço análise de perfil toda semana no perfil. Eu abro uma caixinha de perguntas e coloco lá quem quer ter seu perfil analisado. E aí, quem quiser ter o perfil analisado, coloca lá o arroba e eu vou, escolho 1 ou 2 perfis e faço análise profunda. 12, 18, 16 stories analisando o que é que eu leio sobre a promessa que aquele perfil me oferece. Então, eu me coloco numa posição de cliente e analiso a promessa que aquela outra marca, quer que seja passada pra frente. E aí, muitas de vocês colocam assim, ó, um momento, a primeira linha da bio, fala se eu não tô mentindo, um momento de afeto, doces lembranças, uma memória especial. Não tem isso na bio? Eu não sou contra. Mas se você promete isso, você precisa entregar isso. Você vende a sua promessa, você não vende a sua influência, você não é a Virgínia. Se você promete entregar um momento de indulgência para o seu cliente, você não vai usar essa palavra lá. Um momento de indulgência através dos doces. Não é isso que eu quero que você coloque na sua bio. Mas se você entende que é isso que você proporciona, o cliente te procura para comprar um bolo de pote, que é uma porção individual, e ele compra na sexta-feira às 4 da tarde, porque é o momento que ele tem para dizer: a semana foi muito difícil, eu mereço, vou comprar e comer. Você não vende o bolo de pote, você vende a indulgência. Dá para entender? Através do seu produto, o cliente consegue se recompensar pela semana que ele teve. Então você vende a recompensa. Quando você vende isso, você precisa prometer isso. Aí o cliente entra lá no seu perfil, faz uma leitura muito rápida, um asterisco aqui, ó. As pessoas não decidem somente pelo que tá escrito, tá? Não é só lendo a bio, não é só vendo os destaques, não é olhando rapidamente as fotos. Elas decidem, se ela abrir os stories e você tá lá fazendo stories de pijama, de sutiã aparecendo, com o cabelo desgrenhado, o seguidor já vai decidir se vale a pena ou não seguir você. E não tem nada a ver com o seu doce, não tem nada a ver com a sua promessa. Mas ele vai decidir se ele pode confiar ou não quando você fizer a promessa pra ele. Então assim, ela me promete doces incríveis, cheios de técnicas maravilhosos, mas ela aparece no story desgrenhada, desorganizada, com sujeira na unha. Ele não vai acreditar na sua promessa. As coisas não vão se conectar ali. Então, se você vende uma promessa e o cliente entra no seu perfil e vê você falando do cachorro, dando banho no papagaio, passando o final de semana na lagoa, mostrando o churrasco da família, o que é que isso está fazendo para convencer o cliente de que ele pode confiar na sua promessa? Absolutamente nada. Se você humaniza a sua marca de uma forma que não é estratégica, você está perdendo oportunidades de convencer o seu cliente a comprar de você. É melhor ficar calado do que falar besteira. É melhor você escolher. E aí não é nem melhor. Isso aqui é o ensinamento dessa aula. Você precisa escolher de forma estratégica o que é que você vai compartilhar da sua vida para tornar aquela narrativa interessante
magnética, envolvente, que faça, olha o insight, gente, que faça conexão com a sua promessa, que faça conexão com o que você entrega. Se você, eu não comecei falando que narrativa é uma sequência de eventos, mais ou menos encadeados, numa determinada ordem. Se eu começo a contar uma sequência de fatos, uma sequência de eventos que não termina no meu produto, que não termina na minha promessa, eu não devia nem ter começado. Você tá pegando aqui o insight dessa aula? Se faz sentido pra você, eu quero que você coloque pra mim vários foguinhos aqui embaixo. Não adianta contar histórias que não vão ajudar você a vender. E aí, dar banho no cachorro no banheiro da sua casa ajuda você a vender? A não ser que você seja um pet shop, aí não ajuda. Você sendo confeiteiro, eu tenho certeza que não ajuda. Outra coisa, você não vende só o produto. Aí eu volto lá pra bio. Fiz análise de perfil recentemente, vi alguns perfis que eram assim, ó. Eu não vendo bolos, eu vendo uma experiência. Beleza, você vende uma experiência. Eu acabei de narrar uma experiência. O meu cliente, quando compra o meu produto e, na verdade, ao invés de comprar porque é Callebaut, porque para quem é de outros nichos, Callebaut é um chocolate super sofisticado, super caro e gostoso. Quando eu vendo quando meu cliente compra de mim, não porque é Callebaut, mas sim porque ele precisa de uma recompensa, porque a sexta-feira foi muito difícil, a semana foi muito difícil, eu tô vendendo uma experiência, eu não tô vendendo um Callebaut. Não tô vendendo um bolo de chocolate belga. Quando isso acontece, eu estou sim vendendo experiência. Então, a bio lá, não vendo bolo, vendo experiência, tá perfeita. Mas, como que você reforça essa experiência? Se todos os dias você está fazendo post de vitrine no seu perfil. Você faz um post, bota lá um bolo de chocolate e bota o bolo mais gostoso que você vai comer na sua vida. Aí no dia seguinte você vai lá e bota assim, o brigadeiro escorrendo, porque gurus de marketing falam, crie desejo, compartilhe ali os bastidores da sua produção. Aí você fala, já sei, vou botar esse brigadeiro escorrendo que eu vou montar aqui meu bolo de pote, vou filmar e vou postar. Aí a legenda é brigadeiro belga da melhor qualidade. O que é que você está fazendo para reforçar a sua promessa? Absolutamente nada. Não existe criar desejo e não conectar esse desejo com o seu produto. Não existe vender experiência e não conectar experiência com o seu conteúdo. Então, quando você vai vender a experiência, quando você vai fazer uma narrativa para vender as promessas que você tem no mundo, né, a razão de existir do seu produto, você precisa pensar em tudo que envolve aquele momento. E aí você consegue startar conversas que vão além de simplesmente falar da qualidade do produto, dos benefícios, dos atributos físicos, organolépticos e a acessibilidade que o cliente pode ter ao comprar o seu produto em um clique lá no iFood. Não, quando você fala humanizar a sua marca, vem assim, ó. Quando você fala sobre eu comecei a minha loja de doces porque eu acredito que através de um doce você consegue se recompensar em momentos difíceis. E aí a narrativa vem quando você usa esse valor da sua marca para contar a história de por que você chegou nessa conclusão. Quando eu chego aqui e falo assim, ó, eu fui demitida em 2020, essa é a minha história real. Eu fui demitida em 2020 de um emprego que fazia 7 anos que eu trabalhava, que muita gente queria estar no meu lugar. E eu já sabia que eu não queria mais estar lá, mas eu não tinha coragem de sair, porque eu tinha muito medo de não ser CLT. Eu tinha muito medo de viver da confeitaria. E aí eu me encontrei na confeitaria e descobri que eu não precisava deixar com que outras pessoas me dissessem o meu valor. Porque quando eu era CLT, eu só ia ser promovida quando alguém acreditasse que eu merecia. E quando eu sou a dona do meu negócio, quando eu virei boss, quando eu virei empresária, as decisões e as consequências delas só cabem a mim. E pra mim isso é libertador. Por isso hoje eu vendo curso.
Eu sou mentora de negócios para confeiteiras, porque eu acredito que a confeitaria liberta. Deu pra entender? É diferente de eu fazer um post. Você deveria ser... Não, entre para a mentoria da Débora, porque ela está com R$500 de desconto. Não é... O que eu acabei de fazer foi convencer você a virar minha aluna, porque eu acredito, através da minha vivência, eu acredito nos meus valores e você vai se conectar com os meus valores se você pensar igual a mim. É muito mais fácil você confiar em mim, é muito mais fácil você ter segurança no meu produto. Todo cliente precisa confiar e ter segurança no que ele vai comprar. Nós precisamos disso para comprar desde um brigadeiro até uma casa. A mesma coisa acontece com o seu produto, com você que está aí do outro lado. Então, quando eu vou convencer alguém a virar minha mentorada, é muito mais fácil eu dizer: compre de mim porque eu sou bonita, porque eu sou inteligente, porque eu estudei fora do Brasil, ou eu dizer: eu acredito que a confeitaria pode mudar a sua vida porque olha o que ela fez pela minha. E aí eu trago essa narrativa. Eu consigo manter você aqui mais tempo se eu tenho uma narrativa interessante. Olha quanta gente tá aqui desde o começo da live, a gente não perdeu ninguém. Por quê? Pela narrativa que eu tô contando pra você. Quando eu crio uma expectativa de começo, meio e fim. Isso é ser magnético, tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Qual legenda você colocaria no brigadeiro escorrendo? Eu vou dar um exemplo melhor pra você. Porque a fórmula não vai vir pronta, tá? Foi a Lidiane que perguntou. A fórmula não vai vir pronta pra vocês. Por quê? A percepção dessa lição que tem que ter no final da história que você vai contar tem muito a ver com o que você acredita e muito a ver com quem te segue, com quem compra de você. Então, quando eu tava comentando, né? Entenda a atmosfera que envolve o consumo e a compra do seu produto, e assim você tem muito mais possibilidades de startar, de começar conversas. Então, eu posso começar uma conversa que vai terminar com um pitch de venda sobre a minha mentoria, que abre vagas em agosto. Então, não tá nesse momento com vagas abertas. Em agosto eu vou abrir as inscrições, falando sobre a minha história de transformação na confeitaria. Mas eu também posso falar sobre como ser dona do meu negócio me deu liberdade para ter horários flexíveis. E hoje eu consigo acompanhar minhas filhas muito mais do que antes. Eu tenho uma filha de 9 e uma filha de 5 anos. E antes eu passava o dia inteiro longe delas. Só que hoje eu consigo viver perto das minhas filhas e ser dona do meu negócio e o dinheiro cair na minha conta do mesmo jeito. Se eu quero... se eu sei que essa narrativa da mãe, da liberdade de tempo, da liberdade de escolha é importante para quem eu quero que compre o meu produto, a promessa do meu produto vem de liberdade de tempo e de escolha, é essa narrativa que eu vou usar. Se eu vou fazer a narrativa do você é merecedora, mas o CLT não reconhece, é essa narrativa que eu vou usar. A narrativa que você vai escolher vai falar sobre a promessa do que você entrega. Entenda. Para quem não anotou, agora você vai anotar. Narrativas magnéticas têm uma sequência de eventos que desembocam, que precisam se conectar com a sua promessa. Não adianta envolver toda a sua audiência e no final não oferecer o seu produto. Porque você faz o mais difícil e depois você não se capitaliza nisso. Você é empresária, você é dona do negócio. Você não está no Instagram para brincadeira. Você não está aqui para vender a sua influência. Não é para vender o seu estilo de vida. Pode acontecer, consequentemente, você tem uma personalidade tão incrível que você vai bombar. Mas se você está aqui como empresária, dona do seu negócio, você é influencer da sua marca, não do seu estilo de vida. Então, as histórias que você conta são para vender a sua marca. E aí você não precisa contar todas as histórias de manhã até de noite. Você precisa simplesmente contar as histórias certas para chegar no momento de ofertar a sua solução, de ofertar a sua promessa. Posso sempre trazer minha história pessoal, como o exemplo que você deu da sua demissão e tal, só se a sua história pessoal tiver a ver com o que você oferece de solução para o seu cliente. Essa pergunta é importante. Eu vou voltar para falar, a gente estava falando da legenda para um brigadeiro escorrendo, me lembre que eu vou dar um exemplo de como vender brigadeiro, tá? Mas deixa eu falar aqui uma coisa que é importante que tá aqui no meu... Ó, eu fiz minhas anotações. Esse é o PDF que eu vou liberar no final, tá? Vocês não perdem por esperar. Agora é só quem ficar até o final.
Fala-se muito em humanizar a marca, e a gente já pensa, se mostrar vulnerável. Eu vi uma guru de marketing dizendo que eu preciso ser vulnerável. Vulnerabilidade vende, vulnerabilidade conecta. Então, acabei o namoro com meu namorado, vou aparecer aqui chorando. Chorando, nariz escorrendo, de tanto chorar, cara inchada de chorar. Se você quiser que o seu cliente tenha pena de você, aí você faz. Mas se você quiser se conectar com o seu cliente, você não vai fazer isso. É claro que outras pessoas que passaram pela dor que você passou vão se solidarizar ali com você. Só que isso não é duradouro. Isso não vai fazer o seu negócio prosperar. Porque você não precisa ter cliente hoje. Você precisa ter cliente hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O seu negócio existe todos os dias. Você precisa vender todos os dias. Se você abre o Instagram, começa a chorar e acha que... pronto, agora eu já compartilhei aqui um pouco da minha vulnerabilidade. Vou ver aqui se eu vendi mais. Se você vendeu mais, é por pena. E você não quer um cliente que tem pena de você. Pelo contrário. Se você tem vulnerabilidades, você vai... Vamos pensar no exemplo mais simples. Se você fosse CLT e trabalhasse no escritório, você ia chegar no escritório, fazer todo mundo parar o que estava fazendo e ouvir o que você estava falando só porque você passou por um rompimento de relacionamento muito doloroso? Você não ia fazer isso. Isso é íntimo. Só que hoje, com essa falsa sensação de que a gente tem acesso a todo mundo, a gente se sente protegido de compartilhar nossa intimidade. O seu cliente não quer saber a sua intimidade. Eu volto para o que eu estava falando antes. Ele começou a seguir você pela promessa que você resumiu ali na sua bio, na sua foto, nos sinais que você deu para ele nos primeiros segundos de contato que ele teve com a sua marca. Se você não entrega essa promessa, não tem por que ele comprar de você. Não tem por que ele nem continuar te seguindo. Ele não começou a te seguir porque ele acha você uma personalidade incrível. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E se alguém segue você porque acha sua personalidade incrível, ela não está interessada no seu produto. Você quer o quê? Fãs da sua personalidade ou você quer cliente comprando, pagando a conta? Eu imagino que o segundo. Então, mostrar a vulnerabilidade não é o caminho. Se você tem uma dor, se você passa por um processo... Foi doloroso ser demitida quando eu não queria. Quer dizer, querer eu queria, mas eu achava que eu não ia conseguir. Foi doloroso, mas eu não contei isso nos meus stories naquela época. Pelo contrário, eu demorei... Meu Deus, eu nem sei quanto tempo eu demorei pra falar sobre isso. Eu acho que quase 1 ano. E eu já fazia conteúdo na internet. Porque lembra que eu falei que eu comecei com a confeitaria em 2017? Há 5 anos atrás. Eu fui demitida em 2020. E eu só fui contar essa história, sei lá, quase 1 ano depois. Então, assim, você pode utilizar a sua história pessoal para humanizar seu perfil, mas nunca em forma de gerar um sentimento de pena. Só se ela for te ajudar a se conectar com a sua audiência. Como que você faz isso? Como que você sabe disso? Sabendo quem é a sua audiência. Quem é a pessoa que compra de você? Não é idade, bairro, é mulher ou é homem, aqueles dados demográficos que o Instagram dá. Não é aquilo. É o que a pessoa sente, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela vive, o que ela assiste, o que ela acredita. E aí você só vai saber como essa pessoa se comporta em sociedade se você conhecer, se você perguntar. E aí sim, você vai se abrindo e mostrando pra ela o que te atrai, o que atrai ela em você. Por quê? Porque aí sim você consegue gerar uma conexão. E quando ela se conecta com você, é muito mais fácil ela confiar, ter segurança e comprar de você. Certo? Então, utilizar narrativas magnéticas é uma forma estratégica de se conectar com as pessoas. Só que a narrativa só vai fazer sentido, a pessoa só vai assistir até o final uma sequência de stories, ela só vai continuar seguindo o seu perfil se aquela história interessar pra ela. Quantas pessoas aqui assistiram Stranger Things, que tá super em alta, que é o seriado do Netflix que saiu a temporada nova? Comenta aqui pra mim. Vocês estão comentando várias perguntas aqui, agora eu quero que vocês comentem essa minha pequena pesquisa que eu estou fazendo.
Stranger Things é um seriado, eu não assisto, mas é um seriado que fala sobre fenômenos sobrenaturais. Se alguém sabe a sinopse melhor, me fala aqui. Fala sobre fenômenos, é um grupo de jovens, né, numa cidade, e eles acontecem fenômenos sobrenaturais, e eu não sei qual é o objetivo final daquilo. Mas, ó, a Aline botou, já assisti tudo. Mas tô assistindo de novo. Bom, para a Aline é uma ótima série. Não, ó, ai, perfeito. E aí, Bolo Santa Zélia botou, não tive vontade de terminar de assistir nem a primeira temporada. Doçuras da Val, não assisti. Eu não tive nem vontade de começar. Só que todo mundo fala tanto que eu fico curiosa pra saber o que é. Mas não tenho estômago pra isso. Pois é, eu tive essa sensação que eu não ia ter estômago pra... Gente, eu não gosto de assistir nem jornal, que eu não tenho estômago pra jornal hoje em dia. Percebe que a narrativa do Stranger Things tem apelo para um certo tipo de público e não tem apelo para outro. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com você. Quando você começar a criar histórias ali, e não é criar histórias, inventar histórias, mas contextualizar o seu cliente dentro do universo da sua marca, dentro da atmosfera da sua marca, para trazer para ele o entendimento de que ele precisa, ou que ele pode ver valor na sua promessa, vai ter cliente que não vai se conectar, vai ter cliente que não vai achar menor diferença em você estar ali contando sua história. Não vai ter nem pena quando você acabar o namoro com o seu namorado e for lá chorar. O cliente vai dizer, meu Deus, eu não tenho tempo pra isso, tchau. Porque quando ele quer história influenciador, ele vai seguir perfil de fofoca, ele escolhe as influenciadoras, os youtubers que ele quer seguir, e não é a gente. A gente tá na vida daquela pessoa para resolver um problema. Quando ela resolve seguir você, é porque você promete resolver um problema. Um bolo de aniversário, um momento de recompensa, um presente doce. Se você passa a não resolver aquele problema, ou se o seu jeito de resolver aquele problema não agrada aquela pessoa, ela vai seguir, ela vai encontrar o próximo. Por isso que tem mercado para todo mundo, por isso que tem espaço para todo mundo, porque as pessoas vão se conectar com você quando elas entenderem que a atmosfera que envolve a sua marca faz sentido para ela. E também vão se desconectar quando você começar a contar mais essa história. E aí, voltando, porque a gente tava falando ontem, então como é que eu vou fazer uma legenda de brigadeiro que escorre? O que você vai fazer não é uma legenda de brigadeiro que escorre. O que você vai fazer é assim, ó, por exemplo. Ai, gente, eu fui hoje num... Como é que eu faria um story pra vender brigadeiro? Ai, gente, eu fui hoje no aniversário. Não, já sei, uma melhor. Esse exemplo da recompensa que era o que eu tava usando antes. Eu sento aqui na frente do meu computador e venho falar pra vocês, eu tive uma semana que foi super, exigiu demais de mim, eu tô com vários projetos, mas as minhas filhas estão de férias. Isso não é verdade, tô criando aqui uma história. Mas minhas filhas estão de férias, então assim, eu sinto que minha cabeça tá a mil, mas eu não tenho braço pra executar tudo. E aí eu me tranquei aqui no escritório agora, peguei um café e peguei aqui um brigadeiro, porque eu sinto que eu mereço, sabe? Eu sinto que nesse momento eu consigo parar e respirar. Porque a minha semana foi uma loucura. Eu sentia que eu tava só botando a cabeça fora d'água e a água me engolindo, eu tava quase me afogando ali metaforicamente. E aí quando eu paro e tenho esse momento de comer esse brigadeiro, esse docinho que eu comprei lá na loja tal, nossa, é muito bom. Eu sinto que vai dar tudo certo. Eu sinto que eu vou sobreviver. Vou passar por essa semana que vem a escola volta, vai ficar tudo bem. Eu acabei de vender para o meu cliente a ideia de que o brigadeiro pode entrar na rotina dele no momento que ele precisa de uma recompensa. Então assim, não é eu chegar... Olha a diferença de eu chegar e fazer um story assim, ó. Tá aqui minhas filhas, uma puxando o cabelo da outra, eu pego meu celular e falo, gente, meu Deus, eu não tô mais aguentando. Olha aqui essas crianças. Uma puxando o cabelo da outra. Para de puxar o cabelo. Não quero ouvir, eu tô fazendo um story. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, tá insuportável, eu não aguento mais. A minha vontade é me trancar no quarto, desaparecer e comer uma panela de brigadeiro e assistir Netflix porque eu não aguento mais. Ai.
olha a diferença. Quando eu valorizo a atmosfera que envolve o consumo daquele produto. Quando eu falo sobre o que aquilo significa pra mim. Aí a pessoa pensa, nossa, bem que eu queria, eu mereço também, bem que eu queria ter esse momento. Eu vou fazer isso. Eu vou, na próxima vez que eu sair de casa, isso é o seguidor, tá? Eu já tô aqui, ó, já criei um plot twist, já criei a trilogia inteira. O seguidor vai pensar assim, na próxima vez que eu sair de casa, eu vou arranjar um horáriozinho na minha agenda, vou passar lá na loja da Débora pra comprar o brigadeiro dela. Porque faz todo sentido o que ela falou. Se a gente não para, respira, tem um tempo pra gente, a gente fica doido, aí a gente não consegue nem ser uma boa mãe. Eu vou fazer isso. Percebe a diferença? Aí quando eu vou ver o Instagram de vocês, e não é ninguém específico, tá, gente? É porque eu já fiz muito isso. Quando sair da live, vocês vão rolar meu feed lá pra baixo. Eu tenho muito post. Mas eu não apaguei, tá tudo lá. De 2017 até 2019, eu fazia post de vitrine. E é o que eu falo pra vocês, para de fazer post de vitrine. Você não é pra você ficar vendendo o seu produto. É pra você vender a história que envolve consumir aquele produto. Não é a história que você quer contar. É a história que o seu cliente precisa ouvir para ter segurança na sua promessa. Quantas vezes eu já falei isso antes? Durante essa live eu já falei promessa acho que umas 20 vezes, já falei segurança, confiança umas 20 vezes. E aí uma coisa que eu falo sempre, e não é só nessa live, é nos stories, no meu feed, é estratégia precisa ter intencionalidade. Então não é abrir o seu Instagram e sair narrando o que está acontecendo. Não é abrir uma live e não ter planejamento. É assim, por que eu tô fazendo essa live aqui? Existe uma intenção. A intenção é você confiar que quando eu me posiciono como mentora, que é o que eu vou vender para você no mês que vem, eu tenho um entendimento que é muito além do que você vê outras pessoas falando. Então você não vai pensar, ai, eu compro da Débora ou eu faço faculdade de marketing? É completamente diferente, eu me posiciono. Então quando eu crio um conteúdo com esse nível de profundidade no que eu tô ensinando, é porque eu quero que só quem se conecta com esse nível de transformação venha ser meu aluno daqui a pouco. Porque não é barato, porque não é pra quem tá de brincadeira. Não é um curso que você vai comprar e vai deixar na gaveta. Você vai botar a mão na massa, você vai fazer pra ver a diferença acontecer. Então percebe que é isso que você precisa fazer. Eu podia fazer um post, a minha foto lá no Instagram e colocar, olha a diferença. O que eu acabei de fazer com vocês nesses últimos, sei lá, 40 minutos. Eu podia ter feito simplesmente assim, ó. Um post estático, a minha foto, que não dá trabalho, eu boto só a minha foto lá no feed. E na legenda eu botasse assim. Sem humanização. Não. Humanização não é a chave para você ter sucesso no Instagram. É isso que eu tô falando. Porque humanização, como 99% das pessoas conhecem, é errado. Você está humanizando errado. Mas se eu fizesse isso num post do feed, quão transformado o meu seguidor ia ficar? Provavelmente ele só ia rolar ali e passou. Quem leu, curtiu, deu um salvamento. Amanhã já esqueceu o que eu falei. Então até a forma de eu estar aqui, tirando esse tempo para aprofundar, para trazer um exemplo, ajuda a fazer você chegar mais rápido no nível de confiar em mim. De voltar aqui semana que vem pra live, que vai ter na terça-feira às 3 da tarde. Como eu comecei falando, toda semana eu tô aqui. Então assim, é diferente você postar o bolo, a foto do bolo, e eu abro o feed e tá lá, uma vitrine, 9 bolos um atrás do outro. Por quê? Porque aquilo ali vai virar... Sabe quem é que vai seguir você? Outras confeiteiras que querem inspiração para quando um cliente pedir o bolo daquele tema, ela vai lá e usa seu perfil de catálogo. Quem é que não faz isso? Vai dar errado? Não vai. Tem gente que dá certo fazendo perfil de catálogo. Mas como é que você vai se diferenciar nesse universo de milhares, talvez milhões
de confeiteiros e confeiteiras que são nossos concorrentes, contando histórias. Porque o seu cliente vai lembrar da história que você contar. Ele não vai lembrar do brigadeiro escorrendo com a legenda 100% Calebô. Mas ele vai lembrar do dia que você contou que você comeu um brigadeiro que é muito bom, maravilhoso, e você precisava daquele brigadeiro porque você criou aquela receita porque ipsiliteris qualquer coisa. Percebe a diferença? Quando eu falo Stranger Things, vem na sua cabeça ou que você não tem coragem de assistir, ou, principalmente para quem assistiu, vem na sua cabeça tudo que aquilo aconteceu, tudo que fez você sentir. Uma mais forte, Harry Potter. Quem assistiu Harry Potter é apaixonado, alucinado por Harry Potter. Eu falo Harry Potter aqui, a pessoa já ou abriu um sorrisão e começa a querer conversar sobre Harry Potter. Daqui a pouco já vai botar aqui nos comentários, eu amo, sou Potterhead e tal. Por quê? Porque a gente lembra das histórias. As histórias mexem com a gente. As histórias causam sentimentos, provocam sentimentos. E o sentimento precede a ação. Qual que é o sentimento que a gente quer que o nosso cliente tenha? Segurança, confiança. Qual é a ação que a gente quer que venha a partir daí? A compra. Então, use o poder das narrativas para fazer o seu cliente evoluir nesse processo. O seu seguidor se tornar confiar em você, né? Se tornar fiel à sua marca, acreditar na sua promessa e culminar na sua venda. Disfarçadamente, você induz o cliente a comprar quando ele acha que merece a recompensa. Realmente temos que pensar nos stories. Obrigado por isso. Perfeito, Carla. É exatamente isso. Se você só vende, o perfil catálogo faz o quê? Vende, vende, vende. Link na bio, clique e compre. Promoção, 100% Calebô. Você está só vendendo. E o cliente é igual comercial, gente. Quem tem mais paciência para assistir... tá assistindo o Pantanal, começa a propaganda da Globo. Ninguém tem paciência, você já vai pro celular, ó, pra esperar a propaganda acabar. Por isso que Netflix dá tão certo, por isso que o YouTube lançou assinatura premium, pra você não assistir propaganda. Aí você, empresária, poderosa, tá na sua mão fazer o negócio dar certo, você fica fazendo propaganda do seu produto, em vez de fazer o cliente desejar o seu produto, porque propaganda não faz ninguém desejar. Propaganda cria uma oportunidade. É completamente diferente de gerar desejo. Percebem a diferença disso agora? Então, antes de eu falar a palavra-chave, vamos só recapitular. Existe o humanizar certo e existe o humanizar errado. Humanizar usando o seu Instagram de diário é errado. Humanizar trazendo pontos que são relevantes na vida do seu cliente para o centro da conversa é o certo. Vou repetir. Humanizar fazendo o seu Instagram de diário é errado. Humanizar trazendo pontos que são relevantes na vida do seu cliente é o certo. Então, quando ele segue você baseado na promessa da sua marca, e a promessa envolve tudo, né? A experiência de consumo, o sabor, a qualidade também, claro, o momento de vida que ele consome o seu produto ou contrata o seu serviço. Quando você traz isso para o centro da discussão, é sobre ele, não é sobre você. Você pode usar as suas histórias para se conectar, mas não é sobre a sua história, é sobre o que ela provoca no seu cliente. Você direciona a atenção dele para entregar a promessa que a sua marca tem, que faz ela existir no mundo. Ok? Então, tem humanizar certo, tem humanizar errado. Se lembre que você não vende só o produto em si. E quando você fala, eu vendo experiência, venda a experiência. Bota lá na bio, eu vendo experiência, e quando eu abro o Instagram é só um catálogo. Você não está sendo coerente. Estou aqui trazendo verdades. Você não está sendo coerente. Quem vai confiar em você se nem você está cumprindo o que você prometeu 2 linhas acima?
é muito mais difícil de vender. Aí sabe o que é que o cliente vai fazer? Se ele comprar de você, ele vai fazer assim: ah, com essa daqui eu consigo pedir desconto. Sabe o que é que ele vai fazer? Um exemplo clássico. Fiquei até emocionada. O cliente vai fazer, sabe o quê? Vai mandar mensagem de manhã pedindo o bolo pra você entregar de noite. Por quê? Porque ele não entende que você tem valores, que você tem padrão, que você tem processos, que você é intencional, que você é estratégica, que você é uma marca que merece ser respeitada. Quando você é só mais um catálogo, você não inspira respeito por parte do seu seguidor. E é por isso que ele manda mensagem perguntando se você tem um bolo para entregar hoje à noite. Ou, é 50, você faz por 45? A decoração, pode incluir a decoração? Pode incluir o delivery? Dá pra dar... Percebe a diferença de quem vende, quem entrega o catálogo, promete a experiência, mas entrega o catálogo, você é só mais uma. Você não tem valor se você não valoriza a sua própria promessa. E esse é o papel aqui, e é meu papel aqui te falar que isso precisa mudar, senão não é sustentável. Você precisa prometer e entregar. Isso começa desde a hora que você vai criar o conteúdo, falando sobre o seu cliente, sobre o que ele quer ouvir, o que ele quer viver, e não sobre você. Faz sentido? Então, quero foguinhos. Deixa eu revisar aqui se não tá faltando nada para eu liberar a palavra-chave pra gente ter o PDF dessa aula. Falei tudo, deixa eu ver aqui nessa segunda... 2 páginas, deixa eu ver nessa segunda página. Quem que compartilha o dia? Vai ficar aqui, ó, depois que a live terminar, que ficar salva, ninguém vai conseguir ler os comentários. Então eu não vou falar em voz alta. Coloca aqui embaixo se você é uma pessoa que faz o seu Instagram de diário. Fazia até ontem. A partir de hoje você não vai mais fazer. E eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso muito. Quando eu comecei, eu documentei literalmente a minha jornada. Só que minhas bolinhas em cima acabavam só falando de confeitaria. Porque eu comecei a fazer stories quando eu fui pra escola de confeitaria. Então eu chegava em casa e passava o dia inteiro falando... O dia inteiro. Os stories inteiros falando assim: eu aprendi creme de confeiteiro, a receita é essa. E bota no fogo. Aí eu errei, aí eu queimei, aí eu fiz de novo. Então assim... Querendo ou não, eu falava só de confeitaria. Mas depois que eu começou a crescer, os seguidores, começou a ficar uma coisa assim, ó, me achando... Marcas me chamaram pra fazer publis, principalmente marcas de comida, de utensílios domésticos. Eu achei, a pessoa quer saber de mim. Aqui minha filha. Aqui, eu aparecia com as roupas. Eu vou depois botar nos stories pra vocês verem. Ó, falei tudo, tá vendo? Ó, falei da Virgínia, falei da vulnerabilidade. Uma última coisa. Essa é boa pra encerrar. A gente quer criar uma conexão, não é entre o cliente e a nossa vida, tá? É entre a nossa marca e o nosso cliente. No fim das contas, você tentar ser empresária, dona de marca, e representante dos seus produtos, além de ser produtora, né? Que você tem que estar na cozinha, você tem que fazer atendimento, você tem que fazer pagamento, você tem que comprar insumos. Eu sei como é a vida que a gente tem fora, né? No offline. Se você tentar fazer tudo isso e ainda tentar ser blogueira que vai mantendo o seu dia a dia ali, igual a Virgínia faz, que posta 100 stories por dia com o horáriozinho a cronologia do dia dela todo, você não vai conseguir. Você vai pifar, você vai surtar. Por quê? Porque você tem um negócio pra tocar e é difícil pra caramba viver da confeitaria. Não é fácil, eu nunca vim aqui dizer que era fácil. É por isso que eu venho falar pra vocês aqui sobre tudo que não é confeitaria. Essa é a live 61.
61 semanas que eu estou falando sobre confeitaria além das receitas, sobre marketing, precificação, gestão, comunicação, Instagram, tudo, contratação, equipe. Olha quanta coisa você tem para fazer. E aí, além disso, você ainda vai criar um diário. Você vai se cansar, a sua audiência vai se cansar, porque não foi por isso que eles escolheram seguir você. E no fim das contas, isso não vai converter em venda. Então, assim, ser dono do seu negócio, ganhar dinheiro com a confeitaria, começa em você ter um negócio estruturado, você saber precificar, saber fazer gestão, saber comprar, saber vender e saber atrair os clientes. O Instagram é uma ferramenta de vendas, assim como é o iFood, para quem bota no iFood. Assim como é a sua loja, para quem tem loja física. O Instagram não é o seu diário, o Instagram não é sobre você, é sobre a janela que você tem para o mundo enxergar valor e confiar na sua promessa. Eu preciso terminar com essa frase. O mundo, o cliente entra na sua janela, né? Entra ali na sua vitrine, entra na sua loja virtual, que é o seu perfil, porque ele enxerga uma promessa. E aí ele vai lá para tentar confirmar se você resolve o problema que ele tem. E quando ele compra de você, é isso que ele busca. Por que é que você vai perder seu tempo fazendo todo esse outro processo que não vai ajudar a vender, que não vai ajudar a entregar o valor que você vende e negligenciar a parte importante? Então, eu tô aqui para dizer para você que existe o jeito certo de estar no Instagram e existe também todo o offline que um não pode anular o outro. Não tem como você ser blogueira e dona de uma empresa de uma pessoa só e querer que tudo isso converse. Até porque não precisa, tá? Escolha de forma estratégica e pontual o que na sua vida conecta com a sua promessa e entregue para o seu cliente se tornar confiante e seguro de que é de você que ele vai comprar aquela solução. Combinado? Então vou agora fazer o seguinte, essa live fica salva, vai ficar aqui no perfil, mas quem estiver assistindo a gravação vai perder o que eu vou liberar agora. Eu vou colocar aqui nos comentários uma palavra secreta, que como na reprise da live não dá pra ler os comentários, quem tá assistindo a gravação não vai conseguir saber. Então eu honro vocês estarem aqui comigo, eu estou ensinando, mas eu também estou vendendo. Então, pra mim é muito importante que vocês estejam aqui e queiram mais, porque em algum momento o próximo nível vai ser eu fazer a minha oferta pra você. Mas enquanto esse momento não chega, eu tenho muito pra dividir. E eu honro você que tem muito pra me dar, que é o seu tempo. Então, você que tá online aqui comigo, eu vou colocar uma palavra-chave aqui nos comentários. Você vai pegar essa palavra-chave e vai me mandar por direct. Quando você me mandar por direct, eu vou preparar o PDF dessa aula. Vocês viram que não tá em PDF ainda, tá no meu caderno de rabisco. Eu vou preparar o PDF dessa aula e vou mandar pra você baixar. Então daqui a um dia, no máximo 2 dias, eu consigo liberar o link, mas já manda pra mim a palavra-chave hoje. E aí eu vou te deixar lá marcadinho no meu direct pra eu te mandar o PDF dessa aula. Se você está assistindo a gravação e não vai conseguir enviar a palavra-chave para receber o PDF, é só assistir e anotar, porque você vai conseguir ter os mesmos insights. Assista quantas vezes vocês quiserem e já coloca no calendário. Terças, 3 da tarde eu tô aqui de novo. Toda semana nos stories tem análise de perfil. Então, quem começar a aplicar com mais intencionalidade as estratégias de narrativa que eu comentei aqui hoje, participe da próxima análise do perfil. Vou adorar ver as mudanças que vão acontecer no perfil de vocês. Então vamos lá. Palavra especial de hoje. Eu não vou nem reagir, tá? Pra não dar chance de tentarem adivinhar. Eu falo que eu não vou reagir e eu já comecei a reagir. Ó. Mandei a palavra, não vou falar. É isso, anotem essa palavra que eu coloquei aqui. Me mandem no direct e vocês vão garantir um PDF exclusivo com o resumo dessa aula. E
lembrete, terças, 3 da tarde, eu tô sempre por aqui fazendo live sobre empreendedorismo e confeitaria além das receitas. Espero vocês na semana que vem. Muito obrigada pela audiência, foi um prazer e a gente se encontra na próxima edição do Lovely Talks. Tchau, tchau!